No Museu do Contestado, em Caçador, estão expostos os facões já centenários, que apesar de serem de madeira, ainda estão bem firmes. Só não tem mais o fio. O motivo desses facões estarem expostos é nada menos do que seu envolvimento e a simbologia com a Guerra do Contestado, remanescentes materiais dos caboclos que durante anos se defenderam e empurraram policiais, vaqueanos, militares e coronéis para longe das cidades e das Irmandades Santas. Em algum lugar do Planalto, durante a guerra ou em algum momento antes, os dois facões foram produzidos. Não se sabe ao certo quem foram os criadores dos facões e nem quem deixou a isso com o professor Nilson Tomé, idealizador e fundador do Museu do Contestado. Você já viu ou conhece os facões do Contestado? Entre as muitas coisas ditas da guerra e seus lados, o facão sempre aparece como arma, preferida pelos caboclos, tanto bem vistos quanto mal vistos. Provavelmente perto de uma fogueira, alguém com habilidade e prática de entalhar esculpiu uma lâmina de madeira de mais ou menos 50 a 70 centímetros. Essas duas lâminas. Uma parte inferior de cada facão ficou reservada em empunhadura, um pouco mais grossa, porém menos larga, fazendo do fim da lâmina um limite, enquanto a parte inferior apresenta um pequeno calombo, que serve para que o facão não saia voando quando algum golpe necessite de todo o movimento do braço. Se algum dia a empunhadura teve algum revestimento de couro ou qualquer tecido para que deixasse o manuseio mais suave, há muito tempo se desfez. A lâmina, um pouco mais alongada, é a maior parte da ferramenta. Não é de metal, portanto, tem que ter um corpo mais grosso para poder ter resistência, e também para ser o centro de gravidade e conseguir acumular mais energia para movimentos e golpes que precisavam de movimentos longos, isso é, precisavam mexer mais o braço. A última parte da produção do facão é colocar, ironicamente, a madeira da lâmina sobre o fogo, endurecendo a madeira e tirando antes que, claro, pegue fogo. Depois disso, é possível afiar a lâmina, que não deixa nada a desejar contra o de metal, embora fique cega mais rapidamente. E movimentos de braço longo precisava aguentar. No século XIX e início do século XX, o Planalto e o que viria a ser o Vale do Contestado depois, já tinham atividade econômica bem firme. Os pastos de gado, herança do tropeirismo, já ocupavam parte da cabeça e dos bolsos dos coronéis e empresários da região. Mas do outro lado, nos bosques e floresta, no limiar dos campos de gado, se mantinham comunidades de camponeses, trabalhadores, caboclos, muitas vezes empregados dos coronéis. Esses caboclos tinham parte do sustento nos ervais de mate dentro das florestas, uma herança de sistemas de cultivo e utilização da terra mais antigas ainda, remontando a tradições Guarani, Xoclém e Caigangue, os que apresentaram, no fim das contas, o mate para os caboclos. Durante muito tempo, a população cabocla utilizou esses facões para essa atividade, de corte e processamento dos ervais, uma atividade trabalhosa que servia tanto ao consumo próprio da erva mate, quanto para venda, seja para empresas ou de forma autônoma nas cidades. Mas não foi na colheita, foi na guerra que os facões ganharam seu significado mais lembrado, sendo ao mesmo tempo só uma das armas utilizadas pelos sertanejos e o símbolo de luta dos caboclos contestados. Presente tanto nos relatos do tempo de guerra, tanto na centralidade das táticas dos rebeldes, e também na memória sobre eles, tanto tempo depois. Não é incomum ver, por exemplo, citações nos relatos dos militares que foram para a guerra, como a de meu pai Peixoto, aos temíveis facões. A razão deles estarem no museu também fazem parte de sua trajetória. Grandes partes dos acervos dos museus do Estado sobre a guerra, capturas e confiscos feitos por soldados vaquianos e outros participantes da destruição das cidades santas. Foi muito comum a exposição desses materiais como espólio, demonstração da superioridade do exército, tanto tecnologicamente, com armas e canhões modernos, quanto moralmente, defendendo a República e o Brasil contra aqueles que chamam de bandidos, bandoleiros e fanáticos. Da mesma forma, a história dos facões, sem criadores ou utilizadores conhecidos, segue na tradição de silenciamento, supressão e demonização da memória cabocla, um processo que não acabou em 1916, mas seguiu e segue até os dias de hoje. No entanto, de uma forma diferente, memórias dos facões enquanto símbolos de luta sertaneja no contestado continuam, e desde o final da guerra são apropriados por movimentos de luta pela terra, reestudados como símbolos de ferramenta cabocla e, principalmente, tem os espólios como foram apresentados reapropriados por memórias locais,
enquanto parte importante da luta daqueles que foram vencidos e dos seus descendentes vivos. Talvez o poder que o Falcão apresente, mais do que o relato específico dos rebeldes do contestado, que ingeniosamente montavam emboscadas e aterrorizavam os militares no Planalto, seja como um povo que tentava viver teve que se reinventar e lutar contra os poderosos e contra a injustiça, a ganância e pela defesa de seus direitos. Essa é uma luta que não é incomum a nós, essa é uma luta que continua. Uma luta tão comum aos movimentos sociais no Brasil e além, quanto a mundanidade das armas escolhidas e lembradas da guerra, que apesar de muito anunciadas como coisa do passado, essas guerras ainda não acabaram.